E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, meus amados? No vídeo de hoje, Vinícius, eu paguei a minha dívida no Serasa. Por que eu não consigo crédito? Bom, primeiro eu quero destacar aqui, ó, o Roberto Costa, um querido aqui do canal, colocou: boa noite, Vinícius. Você poderia fazer um vídeo explicando se a pessoa consegue novamente crédito depois de pagar a dívida com o banco, independente do banco, tanto físico como digital. É possível ter crédito novamente depois de quitar a dívida? Poderia ter um vídeo assim, pois muita gente limpa o nome no próprio banco, mas nunca consegue mais nada no banco. Ou até consegue, depende da pessoa para pessoa. Eu particularmente tenho essa dúvida, pois limpei no Nubank, mas eles não liberam nada. E o Santander não chegou aí pro Serasa, mas eu atrasei a fatura e eles tiraram o meu crédito. Olha que baita pergunta. Cara, vocês pagaram as dívidas dos bancos. E o Roberto falou que eles não conseguem crédito. Sim, é normal. Vamos lá. Temos dois problemas aqui, depois eu pego o âmbito geral. Nubank. Atrasei e paguei no Serasa. Cara, tu pagou no Serasa. Show. Só que a dívida ainda está no Nubank, porque provavelmente tu pagou com desconto no Serasa. E essa diferença do valor que tu pagou pro Serasa e do Nubank, ele entra no registrado como prejuízo. Vinícius, não entrou como prejuízo, beleza? Mas dentro da plataforma da Nubank existe sim esse débito pendente. Tu deu prejuízo pro Nubank porque era um valor e tu pagou outro no aplicativo. Qual é a melhor posição quando tu deve para um banco para tentar futuramente conseguir um crédito? Negociar com o próprio banco, sem Serasa. Ah, Vinícius, mas agora o Serasa está me dando desconto e o banco não. Por isso. Serasa, ele vai utilizar com as empresas, as advocacias, maneiras de fazer tu pagar com desconto e pagar. Tu vai sair do Serasa. O teu nome lá no Serasa tem 5 dias para sair. Só que no registrato, como é que fica? Vai contar como prejuízo, porque o banco vai colocar tua dívida como prejuízo. O que ficou devendo. Então, nesse ponto, acontece isso. A gente paga no Serasa e mesma coisa fica no prejuízo. Ah, mas demora para sair do prejuízo. Demora. Depois sai. Então, a melhor forma de pagar uma dívida não é no Serasa. Não tem. Ah, mas o banco sabe tudo. Vamos lá. Tu acha que o banco não sabe que tu vai pagar com desconto? E o que ele vai fazer? Fechar a porta. O banco quer saber o quê? Cara, se ele quiser recuperar crédito no mercado, ele vai ter que vir falar comigo. E deu, e fica tranquilo, fica de boa. Então, se tu deve, a melhor maneira que tu faz é acertar com o banco o mais rápido possível para que não vire uma bola de neve. Ah, e depois tem advogados que te explicam como é que tu faz para negociar mais barato e tal. Beleza. Só que tu tem que entender uma coisa, tá? Tudo que tu vai pagar com grande desconto é porta fechada no futuro. Ah, Vinícius, mas tu me mostrou o Itaú que ele tá novamente entregando crédito. Sim, depois de 13 anos. A maioria aqui do canal não quer esperar 1 ano. A maioria das pessoas que veem os meus vídeos não querem esperar 6 meses. Um relacionamento bancário, o rating bancário demora. No Serasa tu tá 1000. Só que no Santander, por exemplo, como é o caso do Roberto, ele atrasou a fatura. Só que o que acontece? Ele atrasou a fatura e atrasou no Nubank. Pum! Banco físico diminui os limites, sinal de alerta. Banco digital, não. Então o banco físico também tem essa pegada diferente do digital. Alguns bancos com alguns perfis. Vinícius, por que existe perfis de crédito? Por que o fulano que é negativado consegue crédito? Por que o fulano que atrasou a fatura não diminui o limite? Cara, isso é perfil de banco. O banco entende a necessidade que ele tem para cada perfil de crédito. Às vezes tu tem um perfil que se adapta a qualquer tipo, mas às vezes o teu perfil é tão ruim que qualquer sinal de desacordo com o que ele tá pensando, ele vai tirar o crédito. É normal do game, do jogo. Quem tá no banco é assim. Então vamos lá, voltando à pergunta. Por que então que o limite dele do Santander diminuiu? O rating interno dele diminuiu. Ele já devia, e na primeira opção que teve, atrasou a fatura também. Então, pro Santander, o rate dele, simplesmente o fato da fatura estar em atraso já dá-lhe pro algoritmo do Santander. Ei, cuidado. Problema. E agora assim, ó, qual é o caminho da recuperação? Como é que eu faço, então, para inverter esse jogo, Vinícius? Eu não entrei no vídeo aqui só pra te me condenar. Não é isso. Eu não tô nem querendo falando em X, o caso da pessoa que falou. Tô falando do âmbito geral. Como é que tu vai fazer para recuperar esse teu crédito? Como eu sempre falo aqui no canal. Tempo, movimentação e reestruturação. Vamos lá. Quais seriam o meu foco? Quais seriam os meus focos? Primeiro, nesse caso, Nubank e Santander.
Nubank esquece, tu pagou a dívida, agora tu espera sentado o Nubank querer te entregar dívida, crédito novamente, demora. Teve outra pessoa que colocou, até no mesmo vídeo, o cara falou do Mercado Pago, paguei com desconto, esquece. Ou paguei o Mercado Pago, esquece. Mercado Pago não tem política de reativação de crédito. Então, a força que a gente vai fazer para um banco, a gente tem que jogar para um banco que realmente vai abrir portas. E nesse caso, se tá com o nome limpo, vai com qualquer outro banco físico. E principalmente, privado, não vai para público. Caixa, Banco do Brasil. O Banco do Brasil até tá legal a concessão de crédito dele, ele tá entregando crédito pra uma boa gente, mas vai para um banco físico. Itaú, Santander, se tu tiver, Bradescão. Bradesco eu não sou muito fã, mas ele é um banco top. Então assim, ó, o jeito que tu vai encaminhar tua reestruturação vai se focar em um banco apenas que tu não deveu, vai trazer o teu salário, tua movimentação, teu CPF, faz um investimento um pouquinho lá, se for um banco físico, num cofrinho, ou sei lá o que, alguma coisa que mostre pro banco que tu tá novamente te reestruturando. Agora é a fase do quê? Trazer a confiança de novo pra ti. Porque tu não tá com confiança no mercado. O mercado tá vendo que tu é um problema. Não que agora, com as novas tendências de mercado, que a gente tá entrando num nível de inadimplência muito alto no Brasil, o próprio algoritmo bancário vai ter que reformular. Porque vai ter muita gente que vai ser negativada, mas com expectativa de pagamento de recebimento. Então os bancos vão ter que se adaptar. Mas até isso acontecer, tu tem que focar em um banco. Foca em um banco se tá com o nome limpo. Se eu tô negativado, cara, é só Nubank, PicPay. Esquece os outros. E Brasil Card ali pra tentar solicitar o cartão. Esquece os outros. Tu tem que primeiro pegar um desses bancos para construir o teu score novamente. Não o teu score do Serasa, o teu score interno no banco, no geral. É lá no registrado ele verificar que mesmo construindo o limite, tu ainda tem um crédito. Ó, o cara que é negativado tá tendo um banco no crédito e ele tá honrando. E aí o teu score tu melhora. Os bancos começam a te ver diferente. Então, tens que começar a movimentar tua conta. Tens que começar a construir relacionamento. Não com os bancos que tu deve. Esquece, pausa eles. Eu demorei 13 anos pro Itaú me devolver crédito. Tu quer esperar tudo isso? Não, né? Tu quer crédito. Então tu tem que ir no banco que tu não deveu. Ah, mas aí acontece as aleatoriedades dos comentários. Ai, mas eu devi em tal banco, ele me deu crédito novamente. Beleza, mas a grande maioria não quer esperar. E tu é raridade, não é toda hora que todo mundo consegue isso. Se tu olhar a maioria dos comentários, ninguém tá conseguindo crédito. Então eu não posso chegar aqui e dizer assim, não, trabalha. Aí tu fica 2 anos trabalhando com a mesma conta naquela expectativa cansada e que não vai funcionar. Aí depois tu chega aqui e me diz, tuas estratégias não funcionam. E eu vou falar o que pra ele? Então, deveu, esquece aquele banco. Vai pra outro. Vira a porta. E vai pra outro. É a melhor solução que tu faz. E eu espero que eu tenha respondido a pergunta dele. E se tu tem alguma outra dúvida? Não é que eu faça comentário de todas as perguntas que faz, senão eu estaria um limbo infinito de vídeo. Mas é que a pergunta dele é para várias pessoas. Eu tô batendo na tecla do negativado, que eu sei que os negativados estão sem saber, sem norte no que fazer. Tô tentando ajudar. Mas se esse vídeo foi bom para ti, deixa o teu like, inscreve no nosso canal e até o próximo. Valeu!